Saúde os irmãos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a mais uma classe da Escola Dominical, esta segunda lição deste terceiro trimestre do ano 2022, que estamos estudando os ataques contra a Igreja de Cristo, sutilezas de Satanás atacando a nossa igreja, a Igreja de Cristo Jesus. Queridos, estamos com esta lição sobre a banalização da graça. Um texto que o autor comentarista da lição, pastor José Gonçalves, aproveitou esta lição falando da banalização para abrir o leque acerca da graça no contexto da salvação. E por causa disso, de ser um assunto doutrinário, eu estou sentadinha e convido você também a sentar-se e estar armado com as Escrituras Sagradas, porque eu te convido para uma classe muito desafiante. Eu quero dizer para você que alguma coisa que nós vamos caminhar aqui, talvez você nunca tenha ouvido desta maneira e venha, espero, no Senhor Jesus, nos esclarecer de uma maneira simples, mas deveras estruturada acerca deste assunto que é de demasiada importância para a Igreja do Senhor Jesus, a doutrina da salvação e a inserção ou conhecimento da graça de Deus, a doutrina da graça de Deus neste contexto salvífico da igreja. Amém, irmãos? Nós dividimos, como de costume, o estudo em 3 tópicos, e como este estudo será um pouco complexo no sentido de tentar ser mais completo, eu gostaria de convidar você a baixar este material, está na descrição deste estudo, que você o baixe para seguir conosco e também para tê-lo consigo. No nosso primeiro tópico, nós vamos caminhar junto com o tópico da lição e vamos falar sobre o contexto da graça no plano da salvação. O plano da salvação começa com aquilo que nós colocamos aí, a letra A. A justiça de Deus demanda condenação por causa do pecado. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, é palavra conhecida nossa. Quando o Senhor ordena, vamos ler aí, ordenou o Senhor Deus ao homem dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas a árvore da ciência do bem e do mal dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Queridos, neste texto bíblico nós vemos 2 coisas importantes para esta lição. Primeira coisa é que Deus deu liberdade de escolha ao homem. Deus criou o homem com a liberdade de escolher o caminho. Deus podia ter feito um jardim perfeito como o fez, sem esta bendita árvore a qual ele proibiu. Esta proibição de Deus trouxe ao homem uma possibilidade única de obedecer a Deus ou desobedecer a Deus, porque em nada mais ali no Éden ele tinha sido colocado este impedimento. Mas acerca desta árvore, você vê neste texto bíblico de Gênesis 2, de que Deus colocou com este propósito, inclusive, de provar a obediência do homem a ele. Mas ele diz ainda neste texto de que certamente, se o homem comesse desta árvore, ele morreria. Ora, nós bem sabemos que no momento que Adão comeu do fruto, ele não caiu morto, mas a realidade da morte aconteceu imediata, e esta chama-se uma morte no sentido bíblico de separação de Deus. O homem ali espiritualmente pecou e foi separado da glória de Deus. Naquele momento, então, ele teve o conhecimento experimental do pecado, da desobediência, e por isso ele se viu nu, por isso ele fugiu de Deus. Enfim, não vamos caminhar muito mais, porque no assunto da nossa lição, mas aconteceu uma morte, aconteceu uma punição, uma condenação, e essa morte é a separação espiritual de Deus. A morte física também aconteceu naquele momento, de uma vez de que o corpo humano que foi criado em perfeição, em estrutura perfeita, que não haveria de se deteriorar, começou a deteriorar-se, portanto, envelhecer, e é isso que nós conhecemos também
nós que nascemos sabemos que vamos morrer. Romanos capítulo 6, versículo 23, também ilustra a palavra dizendo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Claro, está aí isto, de que a justiça de Deus, ou seja, o pecado, ele tem que encontrar justiça da parte de Deus. E esta justiça é a condenação, é a morte. A morte física, nós vivemos ela, mas esta condenação trata-se da morte eterna, separação de Deus. Terminamos este tópico com João 3, 19 e 20, que diz: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Portanto, o Senhor condena as más obras, o pecado, e a justiça de Deus, ela tem que entrar em ação contra o mal. Às vezes nós temos problema com a justiça de Deus, mas em verdade deveríamos amar a justiça de Deus, porque ela é contrário àquilo que é mal. Aleluia! E portanto, o pecado, a maldade, ela foi condenada e é condenada por causa do atributo da justiça de Deus. Caminhando aí, nós encontramos o segundo subtópico, que trata-se exatamente de um segundo atributo de Deus, que é o atributo do amor. Neste tópico eu propus o título: o amor de Deus deseja salvação para todos. Prova está nas Escrituras. 1 Timóteo 2 e 4 diz que quer que todos os homens se salvem, todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Este é o desejo de Deus. No versículo anterior você vê este contexto. Romanos capítulo 10, versículo 11 a 14 também ilustra, porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é Senhor de todos, porque um mesmo é e rico para com todos que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, como, pois, invocarão aquele que não creram, e como crerão naquele que não ouviram, e como ouvirão se não há quem pregue. No entanto, veja aí, para Deus não há diferença entre judeu e grego. Como assim, irmã? O judeu é o povo escolhido de Deus, irmãos, uma raça separada. Deus escolheu a semente, ou seja, uma genealogia a partir de Abraão, que nós conhecemos no contexto bíblico, separada para ser o povo de Deus, ao qual ele deu a lei de Deus, e portanto haveria uma diferença, mas neste contexto neotestamentário, Paulo aos Romanos diz: não há diferença, porque ele é Senhor de todos, rico para com todos que o invocam. Então ele diz aí, seguindo: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor alcançará o quê? Será o quê? Será salvo. Ou seja, a salvação de Deus, ela é proposta a todos, aí exemplificada nestes dois nomes que Paulo usa, judeus e gregos, simbolizando o povo escolhido do pacto antigo e o povo gentílico. Então, está claro nas Escrituras, por este texto e tantos outros, de que o Senhor deseja, Deus ama a todos, porque de tal maneira amou Deus ao mundo, mundo demográfico, que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê. Portanto, o desejo de Deus, o amor de Deus, ele não é distinto para A ou B, senão ele é igual para todos, e isso é um conforto para o nosso coração, e isso é um ensino em si para todos nós, de que mesmo que alguém esteja hoje em pecado, o amor de Deus, ele deseja a salvação, e por causa deste desejo, inclusive, foi que ele enviou a Jesus, que teve que deixar os céus, encarnar-se para ser este cordeiro, para cumprir o plano e satisfazer a justiça de Deus. Portanto, nós encontramos
tremenda base escriturística para a realidade da justiça de Deus que tem que ser satisfeita por causa do pecado. Deus não seria Deus se ele não condenasse o pecado. A justiça é atributo de Deus, mas o amor é atributo de Deus também. E em amar o homem, ele oferece, ele abre, ele ama, ele quer que a salvação chegue a todos. Ora, passamos a letra C e D, terceiro e quarto subtópico deste tema, onde nós vamos falar sobre a graça. E eu quero colocar a graça aqui de duas maneiras, porque a Bíblia nos mostra, em verdade, mais do que duas, o vocábulo graça, mas suficiente seria para este nosso estudo estas duas, quando eu entendo que o amor de Deus, veja bem, é o desejo dele em salvar. Mas entre o desejo de Deus de salvar a todos, diga-se de passagem, acabamos de provar, existe uma realidade de que nem todos se salvam, de que nem todos aceitam o caminho ou entram no caminho de salvação, e agora nós encontramos um outro vocábulo, um outro ensino na Bíblia que trata-se da graça. E eu entendo, eu quero trazer esta minha visão, espero que isso venha a esclarecer alguns de nós, de que a graça de Deus, ela é o mecanismo de ação de Deus. Nós conhecemos o entendimento da graça como um favor que nós não merecemos. Ora, eu amo e estou facilitando a salvação. Vamos dizer, a pessoa de Deus que ama, ele oferece, ele estende o seu braço para permitir o homem alcançar a salvação. O estender do braço de Deus, eu chamaria da graça de Deus. Quando ele enviou a Jesus, ele manifestou a graça. Quando ele trabalha na questão da fé do homem, ele está manifestando a graça. Quando ele faz com que o evangelho seja ouvido por cada um de nós, ele está manifestando a graça. E você vai ver comigo, nos diversos textos bíblicos que falam da graça, esta vertente de explicação de que a graça é este mecanismo de ação, é este favor de Deus tornando-se disponível para o homem. Vamos ler a palavra de Deus, Tito capítulo 2, versículo 11 e o versículo 12. A palavra de Deus diz o seguinte: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente. Queridos irmãos, enquanto o primeiro versículo deste texto se fala que a graça de Deus se há manifestado, ou seja, este favor, este braço estendido foi manifestado, ele diz que trouxe a salvação a todos os homens. Como assim? O oferecimento, o favor, o desejo, quando Deus estendeu a graça, quando Deus, manifestou a graça, usando o vocabulário aí bíblico, ele a fez para todos os homens, mas a graça nos ensina, olha o que o versículo 12 diz, porque a graça de Deus se manifestou ensinando-nos, ela nos ensina que nós, renunciando às impiedades e concupiscências mundanas, ou seja, a manifestação do favor de Deus não vem isenta, separada da consciência do pecado do homem. Quando Deus estende um favor, ele está aí mais uma vez nos lembrando de que nós vamos, ao receber, nós vamos estar renunciando à impiedade, às concupiscências, ou seja, aos prazeres, aos erros, à desobediência, à maldade do mundo, que é realidade deste presente século. Ele diz, escolhendo o quê? Uma vida sóbria, justa e pia. Amém, igreja? 1 Timóteo capítulo 1, versículo 13 ao 16,
O texto bíblico diz o seguinte: a mim, olha lá o exemplo de Paulo, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque eu fiz ignorantemente na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Veja mais uma vez essa ligação aí. Paulo, ele era um pecador. E deixa eu continuar o texto, porque ele vai voltar nisso aí. Olha lá, versículo 15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, sem distinção, amém? Dos quais disse Paulo, eu sou o principal, mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, por quê? Perseguidor, blasfemo, opressor, ele disse, eu alcancei misericórdia, volto aí ao 16, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Portanto, meus irmãos, Paulo aqui também conecta de que ele era imerecedor, dizendo-se o principal dos pecadores. Mas ele aí diz, Deus agiu, ele estendeu com misericórdia, ele estendeu com a graça, ok? Então, esta ação de Deus, ele diz, a graça do Senhor, aonde abundou o pecado, a graça superabundou com a fé e o amor que há em Jesus Cristo. Ora, dois termos aí que eu contesto neste ensino de que vem de Deus também, tanto a fé como o amor salvíficos provém de Deus, não é de nós. Vou caminhar mais na frente. Quando nós vamos falar sobre a fé, guarde esta palavra aí, por favor. Quando Paulo disse isso. Mas estamos aqui entendendo, portanto, que a graça de Deus, neste sentido bíblico, depois de entender que Deus tinha que saciar a sua justiça, porque é um atributo divino, ele não pode negar-se a si mesmo. Entenda, por favor, irmãos. Quando nós dizemos que é um atributo divino, são aqueles contextos que quando nós olhamos de cima para a Bíblia e entendemos a pessoa de Deus, ele não pode negar-se a si mesmo. Deus é justiça e ele estabeleceu justiça, e muito do que é conhecido no mundo hoje humano por justiça tem luz nas Escrituras Sagradas. Ao mesmo tempo que Deus é justiça, ele é amor. E este amor é dele, está nele. Mas quando ele revelou, quando ele estendeu, quando ele fez disponível ao homem, esta foi uma manifestação da graça. Paralelo com a graça neste sentido, eu vou colocar a letra D aí. É a graça versus a lei. O novo pacto versus o antigo. Porque você vai ver muitos textos bíblicos, que é o que a gente vai ler agora, que o contexto fala da graça num sentido de que ela passou, ou ela superou, ou ela terminou a lei, ela veio depois, é um novo pacto, uma nova aliança, uma nova dispensação. Ora, a graça de Deus no sentido de oferecimento de salvação foi manifestada em primeira instância quando Deus matou um animal e vestiu Adão e Eva no jardim. Ele já amava. Ele já tinha atuado com justiça. Quando ele falou, Adão, vai acontecer isso, com Eva vai acontecer isso, maldita é a serpente, maldita é a terra. Naquele momento, a justiça de Deus, a morte, separação, houve. Mas a graça de Deus se manifestou, providenciando uma maneira através da morte daquele animal, e depois este mesmo Deus estabeleceu um pacto onde sangue era derramado para pagar pela realidade, para aplacar a justiça de Deus, vida por vida, porque isso é o que nós reconhecemos por justiça.
Então, os cordeiros no sistema do Antigo Testamento, aquela morte, aquele símbolo de sangue, é para pagar a vida. E ali havia uma promessa, uma simbologia de um cordeiro perfeito que haveria de vir para pagar por fim pelo pecado da humanidade e estabelecer um novo concerto que pela fé, esta graça, porque a graça, ela ofereceu a salvação, ela ofereceu ao homem um caminho ao céu. Compreendemos isso? A justiça, ao amor de Deus, mas o amor ele é latente aqui. Eu posso amar alguém, mas enquanto eu não der, enquanto eu não falar, enquanto eu não agir, ele somente está em mim. Quando eu estendo, eu chamo estender, este favor de permitir ao homem agora ir ao céu, ser restaurado, ser perdoado, a graça de Deus em ação. Ora, ela foi, portanto, começou a entrar em ação, não no sentido dispensacional, mas neste sentido real da parte de Deus, no Éden. Ela foi manifesta através da lei, no sentido de que a lei mostrava o pecado e o caminho a Deus. E ela, pela desobediência, ninguém alcançaria se não houvesse um sistema que, pelo derramamento de sangue, a intercessão diante de Deus, houvesse o perdão. Ora, no entanto, Jesus veio, o Cordeiro prometido. Ele, pela graça de Deus, pelo amor de Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Amém? Jesus veio e foi a manifestação da graça. E agora a abertura da graça como a guarda-chuva, que antes era o guarda-chuva da lei, agora ele se chama o guarda-chuva da graça, a proteção, melhor dizendo. Amém? A proteção do antigo pacto para aqueles que estavam caminhando para a salvação, para a obediência de Deus, para um restabelecimento com Deus, porque perderam isso através do pecado. Havia esta oportunidade da graça de Deus através da lei, mormente cerimonial, porque a lei moral apontava para o pecado. Mas agora a cobertura não se chama mais lei, chama-se graça. Vamos ler textos bíblicos. João capítulo 1, versículo 17. A Bíblia diz, porque a lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Romanos 6, 14 e 15. A Bíblia diz, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Veja que a colocação aqui agora é exatamente isso que eu falei. Cobertos, debaixo da lei, o pecado não tem mais domínio sobre nós. Porque não estamos mais debaixo deste pacto, desta manifestação chamada lei, mas agora estamos debaixo da graça. Então, dentro da cobertura da graça, o pecado nesta dispensação, neste momento, não tem domínio mais sobre nós, há uma força superior. Agora, Paulo pergunta, então, por que nós estamos agora libertos deste poder do pecado? Nós vamos estar debaixo, voltar para estar debaixo da lei? Paulo diz, de maneira alguma. Romanos capítulo 5, versículo 19 ao 21 diz assim, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. O que é isso, irmã? Quem foi este homem que pecou? Adão. Ele desobedeceu e muitos foram feitos pecadores. Como assim? A semente da morte, a semente do pecado passou. Todo homem que nasceu depois de Adão nasceu pecador, com a semente do pecado. O Espírito Santo, por Paulo, está explicando este tema, dizendo, assim mesmo, pela obediência de um, Jesus, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei
para que a ofensa abundasse. Mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Portanto, veja aí, irmãos, versículo 20, veio a lei para que a ofensa abundasse. A lei vinha mostrar ao homem, fazer evidente ao homem de que ele vivia em desobediência contra Deus. Faz sentido isso, irmãos? Em si mesmo ele não conseguia alcançar justiça, ele não conseguia viver uma vida de agradar a Deus, de perfeição diante de Deus. Então a lei evidenciou a realidade da muita ofensa do homem, da maldade do coração do homem, da realidade pecaminosa do homem, perdida, afastada de Deus. E olha que era um povo que tinha a lei, que sabia o caminho da justiça, que tinha por Moisés recebido, sabiam que quem falou, quem passou aquele assunto de lei, não foi outro senão Deus. Eles viram aquele monte fumegando, eles viram a glória na face de Moisés, por várias coisas, eles viram a mão de Deus que entregou a lei para eles, para que eles pudessem obedecer, mas não era suficiente. Pelo contrário, o que a lei fazia? Automaticamente mostrar a realidade pecadora do homem, que não conseguia sair disso e por causa disso sempre teria que estar fazendo aquela série de sacrifícios. Mas a graça diz, aonde o pecado abundou, a graça superabundou. O favor de Deus passou por cima disso, tomou conta, deu uma nova cobertura, e esta cobertura agora, ela ainda é mais extensa, ela é este favor, esta entendimento de Deus, esta salvação de Deus agora pela graça foi manifestada, por Jesus Cristo. A graça é esta extensão, é esta cobertura, e Jesus Cristo veio trazer este novo concerto, esta manifestação da graça, do amor e da justiça de Deus em junto, e atingiu e ofereceu e entregou e alcançou o homem. Amém? E a fé agora, onde fica neste assunto? A fé é o mecanismo de aceitação, mas eu ainda digo que a fé vem de Deus. Você lembra daquele texto que a gente leu, Paulo falando? Fé e o amor vindo de Jesus Cristo. Ora, Hebreus 11:1, texto super conhecido nosso, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nós esperamos e a prova de coisa que se não vê, mas que existe. A fé, portanto, é algo de que Deus permite alguém ver, sentir, esperar, como que fosse uma prova, como que fosse uma realidade de algo que está para além desta parede, que está no mundo espiritual, já foi dado por Deus, já foi manifestado por Deus. No reino espiritual é uma realidade, mas eu e você não conseguimos ver com os nossos olhos humanos. É necessário fé, por exemplo, simples, mas não simples, para nós crermos no céu. Nenhum de nós viu o céu, mas nós cremos pela fé. Crer é do homem. O homem pode ter crenças em muitas coisas. Ele pode crer, enfim, em ciência, ele pode crer em doutrinas, ele pode crer na palavra de Deus, ele pode crer em doutrinas da palavra de Deus, inclusive conflitantes. E neste estudo, nós vamos indiretamente tratar de doutrinas conflitantes, mas não que a doutrina da palavra de Deus esteja em conflito, mas as teologias de homens que tentaram analisar a palavra de Deus encontraram caminhos que não estão iguais. E a pergunta, irmão e irmã, é essa: será que Deus tem dois caminhos? Ou será que um destes caminhos é verdadeiro?
Se A for verdadeiro, então B é falso. Se B for verdadeiro, então A é falso. Mas pode ser que A tenha partes verdadeiras e B tenha partes verdadeiras, portanto, a resposta do que é de Deus seja parte A ou parte B. E é por isso que eu estou te convidando para este estudo, e nós vamos caminhar um pouco mais e vai ficar quente, para entendermos estas discrepâncias, para que nós possamos chegar à conclusão bíblica, não por conta de uma doutrina que nós tenhamos aprendido, mas simplesmente do caminhar na palavra de Deus. Caminhamos até agora a justiça, o amor e a graça, e agora vem a fé. A fé entendemos que é algo espiritual e provém de Deus. A crença, o crer, vem do homem, mas o homem ele tem que crer. Portanto, o crer é algo que vem de nós. A fé é dada por Deus. Ela caminha junto com a graça. Pela graça, o Senhor nos dá a fé. A capacidade de ver as coisas espirituais, crer nas coisas espirituais. Claro que são conceitos muito casados, mas a verdade das Escrituras nos mostrou por aí de que este contexto de fé espiritual provém de Deus, irmãos. Portanto, fé não é obra. Se fé vem de Deus, fé não pode ser obra. Ora, Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10, a palavra de Deus diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Texto que esclarece que para nós encontrarmos a salvação é necessário duas coisas: crer em nosso coração e confessar ao Senhor Jesus com a nossa boca. Vamos ao próximo texto ainda, João capítulo 3, versículo 16 a 18, porque Deus amou o mundo, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você escolhe crer, mas a fé de crer, por isso que Paulo diz, a verdade da cruz é loucura para o homem. Crer nesta loucura, ter fé, colocar a fé nisso é algo de Deus, é um dom de Deus. Amém? Mas quem crê, quem alcançar esta fé que nos foi dada pela graça, e vai ter texto aí que vai mostrar por que muitos não aceitam, por que muitos não querem, mas olha lá, todo aquele que crê não pereça, porque isso é o desejo de Deus, ele não quer que ninguém pereça, mas tenha o quê? A vida eterna, que é o contrário da condenação. Porque Deus enviou a seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo, olha aí o desejo de Deus, fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Estabelecemos, portanto, que a fé trabalha junto com este mecanismo de aceitação da salvação, mas eu ainda coloco de que até este mecanismo proveio de Deus. Termino este tópico falando sobre as obras. O que são as obras, irmãos? Entendo que as obras, no contexto salvífico, é a tentativa do homem de se restabelecer comunhão com Deus. O homem que entende estar perdido, apartado, errado, em pecado, ele pode tentar ou querer restabelecer, restabelecer a comunhão com Deus, acertar as contas com Deus. Mas é impossível isso acontecer porque ninguém pode pagar pelos pecados, a não ser aquele sacrifício perfeito que foi feito por Jesus. Mas isso não tira de que o homem tem esta desejo inato dele, alguns com certeza, os outros não se importam com a justiça, com a verdade de Deus, por como diz a Bíblia, suas obras são más, o seu coração está endurecido, mas alguns querem, você conhece muitos religiosos,
de outras religiões que tentam pelas obras, e diga-se de passagem, a igreja cristã, por muitos anos obscura do conhecimento desta palavra, já impedida das pessoas, inclusive em terem a Bíblia consigo, não é? Ficaram apartadas desta realidade e começaram a ser ensinadas por dogmas religiosos, e é por isso que eu digo que mesmo hoje nós, como crentes, depois deste processo da reforma protestante, temos que tomar cuidado de não partir os nossos princípios, a nossa defesa, seja da doutrina da salvação, a doutrina da graça, de dogmas de pessoas e homens que queriam o melhor, mas que formularam dogmas que podem estar em contradição com as Escrituras. Volto a dizer, como assim, irmã? O que você está querendo dizer? É que se há A e se há B, e eles não estão no mesmo realidade doutrinária, então existe algum dos dois que está falho. E como é que nós sabemos da verdade? Queridos, ao invés de nós lutarmos e brigarmos por minúcias, vamos subir os nossos olhos para a palavra de Deus e olhar quem Deus é. Olhar para o plano de Deus nesta visão de quem Deus é, como nós estamos caminhando. E eu penso que mais adiante nós vamos ter uma instrução muito importante. Ora, Salmo 51, 16 e 17, Davi tinha pecado e agora neste salmo ele fala com o Senhor. No finalzinho deste salmo ele diz o seguinte: porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Ora, o contexto deste versículo é veterotestamentário. O pacto, a realidade que Davi vive é debaixo da lei, mas ele entende de Deus nesta também inspiração espiritual de que o que Deus quer não são as obras. Veja que ele está falando de sacrifícios e holocaustos que quem olha para o pacto antigo vai dizer: Davi, você está louco. Foi o que Deus pediu para restaurar, foram os sacrifícios. Mas Davi aí ele contende com a realidade de que Deus está olhando para um coração quebrantado e contrito, e a este sim ele não desprezará. Então a obra ela não pode pagar. Mas Deus observa e a graça é estendida a estes que com o coração quebrantado, e é isso que Davi fez neste momento. Ele disse: eu estou em pecado. Ele ali já rogou: não tira de mim o teu espírito. Ele rogou muitas coisas ao Senhor. E ele disse: se eu soubesse que tu querias sacrifícios, obra, eu daria. Este homem segundo o coração de Deus. Mas ele disse: eu sei que não é isso que te compraz. O que o Senhor quer ver é um coração quebrantado e contrito, ou seja, um coração de porta aberta para receber a graça, o favor de Deus, porque o favor do perdão, irmão, só pode vir de Deus. Nós estamos condenados pelo pecado. A justiça de Deus está aí adiante de nós, mas este Deus que ama estende a graça para nós. Pôs-nos agora neste novo pacto debaixo desta cobertura chamada graça, e por ela nós alcançamos a salvação através da fé dada por Deus em aceitar esta realidade espiritual de um cordeiro, de um homem, de um Deus feito homem, imolado naquela cruz, e o seu sangue pagaria pelo preço do nosso pecado, aleluia. Toda esta realidade é loucura para aqueles que perecem, aleluia, mas para nós que cremos, para aquele que tem um coração quebrantado e contrito, que quer agradar a Deus, ele abre o seu coração, e a fé, ao ouvir a palavra de Deus, é gerada. A graça foi estendida, a fé foi gerada, e o homem por fim crê e confessa e alcança entrar no caminho da salvação. Segunda parte do nosso estudo fala sobre incoerências da doutrina da graça. Ora, em primeiro lugar, há uma incoerência doutrinária quanto ao livre-arbítrio. João capítulo 7, 17, primeiro texto que nós poderíamos ler aí seria ler novamente o texto de Gênesis,
aonde Deus, ao formar e ao colocar o homem no Éden, ele instituiu esta liberdade de decisão no homem, e o homem, a mulher, o ser humano, decidiu pecar contra Deus. Foi enganado, mas ele sabia a vontade de Deus. Eva conhecia, porque ela respondeu à serpente, a vontade de Deus. Adão conhecia porque de primeira mão, direto de Deus para com ele, foi quem ele ouviu aquela palavra que nós lemos. Portanto, em plena consciência e em liberdade de escolha, o homem decidiu pecar contra Deus. Agora, esta liberdade foi Deus quem pôs intrínseca no ser humano. Todo ser humano nasceu com esta liberdade, e ali eu não estou falando só de liberdade, veja bem o contexto do Éden, porque era uma liberdade espiritual. Eu não estou falando que ele poderia escolher entre a maçã e a pera para comer hoje. Se hoje ele ficaria debaixo da sombra ou ele caminharia do sol, eu não estou falando dessa liberdade. Ele ali tinha liberdade espiritual de receber, de aceitar, de obedecer ou desobedecer a Deus. Amém? Agora, esta liberdade dada por Deus, ele nunca tirou do homem. E estabeleço isso porque há doutrinas que caminham acerca da graça e da salvação, que tiram, que são incoerentes com esta colocação, com essa formação de Deus do ser humano, que o fez livre para escolher. 7,17 João diz: se alguém quiser fazer a vontade dele, pela mesma doutrina conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Claramente, se quiser fazer a vontade de Deus. Pela doutrina, ou seja, pela Bíblia, pelas Escrituras, vai saber esta realidade. Próximo texto está em Hebreus capítulo 3, 7 e 8, que diz: portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, veja aí, não endureçais o vosso coração, como no dia da provocação, na tentação do deserto. Endurecer o coração significa negar, não aceitar. Se você ouviu a voz de Deus e não aceitar, você é livre para aceitar ou não, para abrir o seu coração, vocabulário que nós usamos, né, com frequência no meio cristão, ou endurecer, vocabulário bíblico que nós estamos vendo neste texto. Vamos ao próximo texto. Salmo de 119, versículo 30. Escolhi o caminho da verdade, disse o salmista, propus-me a seguir os teus juízos. Mesmo a lei. O salmista Davi, ele vivia debaixo de um concerto, de uma cobertura de Deus chamada Lei de Moisés. E mesmo dentro dela ele diz: eu escolhi. E você vê no contexto, né, veterotestamentário, que nós vamos falar no próximo tópico, que alguns escolhiam pecar, desobedecer dentro do contexto da lei e eram punidos, mandados para fora do arraial ou qualquer outro tipo de punição, porque esta era a liberdade do homem. Lucas capítulo 10, versículo 42, o texto diz: mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirado. Você lembra dessa história, né? Uma ficou ocupada com seus afazeres em servir, né, o mestre e os seus convidados, mas Maria sentou-se aos pés de Jesus para escutar a palavra de Deus. O que é isso? Eu quero dizer que em vários contextos e exemplos bíblicos, a liberdade do homem é respeitada por Deus. Por quê? Porque foi Deus quem criou o homem com algo chamado livre-arbítrio, liberdade de escolha. No inglês nós chamamos free will, liberdade de desejo, de ação daquilo que ele quer. Portanto, segundo o subtópico de incoerência, incoerente quanto ao antigo pacto. Nós já dissemos que no antigo pacto o homem também podia escolher, mas não só aquele que estava debaixo da lei escolhia. O que é que eu quero mostrar com isso? É que mesmo o pacto da lei permitia que pessoas que não eram do povo de Deus, porque alguém pode dizer, Israel era eleito, sim. Israel foi uma nação genealogicamente escolhida desde Abraão, e ele foi um povo que, como nação,
Deus tinha um pacto, um compromisso, uma eleição para com Israel como nação. No entanto, mesmo no contexto deste pacto, você vai ver exemplos bíblicos e ensinamentos bíblicos de que se alguém que não pertencia em sangue a esta nação, portanto não era israelita, não fazia parte do concerto, podia escolher entrar como parte espiritual e conviver e receber a graça e viver debaixo da lei e do sacrifício e do sistema e da salvação estendida por Deus a Israel. Primeiro exemplo vou dar é Ruth. Ruth 1, 16 e 17 diz, porém, Ruth, não me instes, minha sogra, não é? Para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu, aonde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. Não será, é. O teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa não seja a morte separar a mim de ti. Ora, você vai dizer, este foi o desejo de Ruth somente? Deus permitiu ou não permitiu, irmãos? Permitiu. Ela seguiu a Noemi, Deus provou pela história bíblica a bênção que ele estendeu a ela, se casou com um israelita, e depois a procriação dela veio a entrar numa genealogia provando de que ela entrou no contexto espiritual da nação de Israel, mas ela não era das escolhidas. Portanto, o que eu quero dizer é que no contexto veterotestamentário já existe a provisão de Deus de que o homem pode escolher e alcança entrar livremente, mesmo aqueles que supostamente, porque no contexto veterotestamentário havia uma escolha nacional, volto a dizer, sobre a nação de Israel. Vamos a um outro exemplo. Êxodo capítulo 12, versículo 48 diz, porém, se algum estrangeiro se hospedar contigo e quiser celebrar a Páscoa do Senhor, seja-lhe circuncidado todo macho, e então chegará a celebrá-la e será como um natural da terra, mas nenhum incircunciso comerá dela. A circuncisão foi um pacto visual na carne de separação para com Deus. Amém? Ora, a nação de Israel, portanto, todo macho, ele era circuncidado numa simbologia onde haveria uma circuncisão que depois os profetas vão ensinar, e a gente vê no Novo Testamento o contexto da circuncisão do coração. Esta separação, esta diferenciação entre o povo de Deus e o povo do mundo. Mas aí você vê de que Deus está explicando, dando a lei, dizendo, se alguém que é estrangeiro, não é parte disso, quiser entrar, pode entrar, desde que se circuncise. No contexto do Novo Testamento, entra como? Desde que se arrependa, desde que creia. Do mesmo modo, eu quero mostrar quem é este Deus. Um Deus que elegeu a Israel, sim. Mas veja que desde o antigo pacto havia abertura para aquilo que a gente inclusive conhece no contexto ali neotestamentário do tempo de Jesus como prosélitos, que eram pessoas que não eram israelitas, mas que abraçavam a fé do povo judeu, criam, viviam e com certeza, como disse o Senhor, aí será como um natural da terra. Ele também é circuncidado. Aleluia! Ainda que o seu sangue não seja o sangue de Abraão, mas aquele sangue dos cordeiros, do sacrifício, daquela cobertura da lei que cobria Israel, estava aberta também para quem quisesse, aleluia! E ali entrou a prostituta que se arrependeu e muitos outros no contexto veterotestamentário. Atos 13, 43, a palavra de Deus diz, e despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos prosélitos religiosos seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam que permanecessem na graça de Deus. Aí está a presença de prosélitos religiosos, judeus e prosélitos religiosos. Amém, irmãos? Que viviam no contexto do templo ali em Israel. Termino este tópico com a incoerência quanto à acepção de pessoas.
Romanos 2, versículo 11, a palavra de Deus diz assim: porque para com Deus não há acepção de pessoas. Esta é outra realidade da natureza de Deus. Porque Deus ama a todos. Ele não pode separar a todos. E você vai dizer, mas estes são pecadores, destinados à ira. Mas a Bíblia diz que todos nós, ele diz que ele demonstrou o seu amor para conosco quando nós éramos pecadores. Mas escolhidos, todos nascemos debaixo do pecado. Lembra do versículo que nós lemos? Porque por um homem entrou o pecado no mundo, e todos foram feitos, e muitos foram feitos, e o pecado passou para os demais. Vários textos bíblicos dentro de Romanos, 2 textos bíblicos que falam em paralelo sobre esta realidade. Nós conhecemos que nascemos presos debaixo do pecado, precisamos aceitar ter a salvação, e Deus está aí claramente, e seria contradição, seria incoerência de que Deus fizesse diferenciação quando ele amou a todos. Quando ele diz, nós lemos no primeiro tópico, quando ele enviou Jesus para a salvação de todos, quando ele deseja que todos sejam salvos. Se ele quer isto para todos, como pode Deus separar pessoas? Com certeza não é pela posição pecadora, porque esta era de todos nós. Atos capítulo 10, versículo 42, a palavra diz, e abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Por que isso? Ele acabou de ver Cornélio, um homem ainda dentro daquele contexto pagão, que tinha recebido aquela visão de um anjo, chamou a Pedro, Pedro tinha visto aquela visão de Deus, dizendo no final, não chames impuro ao que eu tenho purificado. Pedro obedeceu, pregou o evangelho aí e viu o poder de Deus através da batismo no Espírito Santo, de falar em línguas estranhas, naquela família de Cornélio, no dia que ele falou do evangelho naquela casa. E naquele momento ele abre a boca e disse, eu reconheço em verdade, porque em seu coração humanamente ele não aceitava que os gentios pudessem alcançar a salvação como eles, porque veio para o que era seu, aleluia, mas infelizmente os seus não receberam, mas a todos quantos, sem acepção de pessoas, e aí está o apóstolo Pedro trazendo essa realidade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 diz, porque quer que todos os homens se salvem, novamente este versículo, e venham ao conhecimento da verdade. Estaria incoerente qualquer teologia, qualquer caminho doutrinário que traga Deus fora da liberdade de escolha do homem, porque ele o deu. E foi evidenciada, inclusive, no Antigo Pacto e a realidade de acepção de pessoas. Termino este estudo com as maneiras que o homem pode desprezar a graça. Primeira, que é o contexto desta lição, é a banalização. A graça barata, a graça que não damos valor. Banalizar é fazer pouco dela, não damos valor. Que diremos, pois, diz Romanos, capítulo 6, versículo 1 e 2, diz, que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça, este favor de Deus, esta bênção, essa mão estendida de Deus abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos nele ainda? Portanto, meus irmãos, nós estamos mortos para o pecado. Permaneceremos no pecado? Não, nós estamos mortos para o pecado. Nós estamos mortos para o pecado. Então a graça não permite pecar. A graça não passa a mão por cima de uma vida que menospreza a obediência a Deus. Pelo contrário, aí Paulo diz bem claro, não se pode banalizar a graça. Lembra-se do primeiro versículo que nós lemos sobre a graça? Ele falou exatamente disso, está aqui a graça estendida para todos, ensinando-nos que, renunciando, ou seja, a graça nos ensina a sair do pecado. E agora Paulo fala, né, esta realidade no versículo 1 e 2, nós estamos mortos para o pecado. Vou ler ainda neste texto, versículo 14 ao 19, que diz a palavra de Deus o seguinte,
porque o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vamos seguir, pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Ou seja, de quem, igreja, somos servos se banalizamos a graça? Se nós obedecemos o pecado, somos servos do pecado. Se nós obedecemos a justiça, a verdade, somos servos da justiça. Versículo 17, mas graças a Deus, que tendo sido no passado, aleluia, servos do pecado, obedecestes de coração à forma de doutrina que fostes entregues pela graça. E libertados do pecado pelo poder de Deus, pela graça de Deus, fostes feitos servos da justiça, porque obedecemos ao justo, aleluia. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros santos do Senhor para servirem à justiça para a santificação. Aleluia. 2 Coríntios 6, 1 e depois o versículo 3, diz assim o versículo 1, e nós cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. O versículo 3 diz, não dando nós escândalo em coisa alguma, para que o nosso ministério não seja censurado. Paulo falando agora a obreiros, a ministros, que a graça, não recebamos a graça de Deus em vão, banalizando, não dando escândalo, não é? Porque ao darmos escândalo, nós estamos banalizando, e nós não foi em vão o que o Senhor fez por nós, ao nos dar a honra, o privilégio de estar no ministério, no contexto paulino. Vamos para a segunda maneira de desprezar a graça. Primeiro é banalizá-la, ter por menos, continuar uma vida de desprezo, uma vida de pecado, uma vida de carnalidade, como que a bandeira, o suporte da graça fosse passar a mão por cima disso. Não é o caso. Segundo, a realidade de cair da graça. Hebreus capítulo 3 e versículo, são dois textos que estão aí em Hebreus. Capítulo 3 e versículo 12 é o primeiro deles, que diz o seguinte: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Veja essas palavras porque são fortes. Primeiro é que o contexto final aí é apartar-se, sair de perto. Por que esta pessoa sairia de perto? Paulo está, não necessariamente Paulo, o autor aos Hebreus, nos chama a atenção aí, vede, irmãos, que não haja em vós um coração mau e infiel, alguém que reteve por tempo um coração mau, que é mau. O que é infiel é não obediente à palavra, à instrução de Deus. É um coração mau, é cheio de ódio, é cheio de rancor, é cheio de maus desejos. Ou seja, um coração que foi e está alimentado e alimentando-se de coisas contrárias à vontade de Deus. E você pode entender de que se alguém se alimenta, se alguém permanece, se alguém vive, se alguém está por tempo e tempo e tempo desta maneira, o fruto vai um dia sair. Este filho espiritual vai nascer, e ele diz, para acabar se apartando do Deus vivo. Mais claro do que isso está Hebreus capítulo 6, texto mais conhecido nosso, versículo 4 em diante, mais 3 versículos, diz assim a palavra, porque é impossível que os que uma vez já foram iluminados e provaram o dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, ou seja,
prova cabível de um novo nascimento, alguém que teve um encontro verdadeiro com Deus, porque viveu inclusive as virtudes espirituais do céu, do século vindouro, do que há preparado para nós que somos de Deus. Ele diz: é impossível que estes que viveram esta realidade, fechamos com o versículo 6, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Este é um contexto de apostasia da fé, o contexto daquele que cai da graça, que sai, como disse o versículo anterior, que se aparta. É um contexto diferente daqueles que, em sua fraqueza, banalizam a graça. Aqueles que, como o filho pródigo, deixam a casa do pai e vivem uma vida de pecado por um tempo, eles estão correndo risco. É diferente um texto do contexto das 10 virgens. Parábola é verdade, uma história figurada, mas que está esclarecendo uma verdade espiritual, que nós encontramos 10 virgens, portanto, falando de santidade, para acrescentar a santidade vestidas de branco, para entender que elas são igrejas, elas são noiva e estão esperando o noivo que vem a uma hora que elas não sabem qual é. No entanto, o detalhe das virgens é de que elas tinham que ter em si ou consigo azeite para suas lâmpadas. A diferenciação entre parte delas é que, ao azeite se esvair, algumas foram cuidadosas para manter o nível do azeite que ainda chegasse para a vinda do noivo, mas 5 delas foram displicentes, suficiente para que o azeite, que simboliza a vida, a presença do Espírito Santo, a vida na presença de Deus e do Evangelho, no caminho estreito, se esvaiu. Foi tanto tempo sem azeite, que quando o noivo chegou, as encontrou sem azeite. Ora, quando elas foram encontrar-se, elas não puderam entrar. E elas pediram socorro às outras disseram: não podemos, porque não podemos dar, vai faltar para as duas, não dá, vão comprar. E elas foram. Quando voltaram, não puderam mais, não acharam mais a porta aberta. Ora, este contexto não é o que está aqui. Estes não ficarão de fora, não saíram da graça porque foram como filho pródigo para longe, e acabou que a vinda de Jesus veio quando ele estava lá se deliciando com as meretrizes. Não. O contexto do cair da graça de Hebreus capítulo 6 é alguém que provou e rejeitou e tornou-se inimigo, recaíram da graça, eles provaram, conheceram e apostataram da fé. Por isso há na Bíblia o contexto de pecado que não se perdoa, a blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus, o contexto de você conscientemente deixar o Evangelho, a verdade, a doutrina da verdade. Muitos casos num contexto de Timóteo, que nós lemos na lição passada, por causa da influência de espíritos enganadores e de doutrina de demônios, alguns foram atingidos. O Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé. Este apostatar da fé, este cair da graça, é exatamente este caso de que para os tais não há arrependimento, porque vituperariam de novo o Filho de Deus. Contextos diferentes. Deus quer que todos se salvem. Ao ter salvado a mim e a você, ele não tem prazer nenhum, e por isso ele diz: não vos deixarei sós. Enviarei um ajudador, aquele que estará convosco, vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito. A presença do Espírito Santo que passa a habitar em nós, que fomos salvos, que cremos e recebemos pela fé, não tem nada a ver com o batismo no Espírito Santo. Tem a ver com o novo nascimento.
E este novo nascimento parte deste processo de entrar no caminho da salvação, ter o seu nome escrito no livro da vida. O Espírito Santo passa a habitar no coração do crente e é este Espírito quem constrange o filho pródigo na pocígua, que o faz lembrar da casa do pai, a ter saudades e pensar, será que há possibilidade? Que o constrange ao arrependimento de fazê-lo vir e dizer, já não sou digno de ser como teu filho, faz como de um dos seus jornaleiros, de um dos seus trabalhadores. Prova de um arrependimento genuíno. Coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará, mas é necessário arrepender, é necessário estar no caminho, é necessário voltar a caminho. Se Deus não tem prazer no ímpio, quando nós estávamos na impiedade em morrer, pelo contrário, pelo seu amor, Ele nos quer salvar. Quanto mais alguém por quem Ele já viu esta graça ser manifestada, Ele se sacrifica, Ele sofre como aquele pai, mas o pai não foi atrás do filho, Ele esperou o filho voltar. Quando o filho voltou, Ele o recebeu com alegria. Quando o filho voltou, Ele lhe deu sandálias novas. Quando o filho voltou, Ele colocou um anel no seu dedo, honrando. Quando o filho voltou, houve festa naquela casa, simbolizando a realidade espiritual de alegria do pai acerca daqueles que são salvos, que quase se perderam para o mundo, mas devem voltar. Este contexto do cair da graça são aqueles que apostataram. Por dar ouvidos a espíritos enganadores, permitiram esta deficiência, este mal, criar raízes, crescer, se manifestar. E de entendimento, apesar de serem espíritos, entenda, por favor, nenhum contexto espiritual é superior à consciência do homem. O livre-arbítrio do homem permanece em qualquer ser humano. Portanto, mesmo que haja uma experiência espiritual como essa que Paulo fala a Timóteo, de que alguns apostatarão, dando ouvido a espíritos enganadores, doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, ou seja, há pessoas que são usadas pelo inimigo, é o tema desta lição, as sutilezas de Satanás, que são pessoas de coração endurecido, cauterizado, é algum texto que nós vamos ainda ler antes de terminar esta nossa classe. Estes vão trazer, por causa da virtude de seus corações, que não é divino, um espírito contrário. Alguns serão atingidos, mas permitirão crescer. Quando nós somos atingidos, quem nunca sentiu, quem nunca foi atingido na fé? Mas o que é que nós fazemos? Buscamos a palavra. Às vezes a gente nem consegue buscar, mas pelo amor e a graça que está abundante em nós, a palavra é pregada. A palavra ela é lida, vem a nós e o Espírito Santo nos ajuda a arrepender. Mesmo processo que aconteceu com o filho pródigo, a se arrepender e trazer. Este não é o caso do cair da graça. São pessoas que fecharam seu coração, que não permitiram mais e por consciência foram se apartando. É verdade, não é assim, é e tal, e não quero. E amaram mais ao presente século, e amaram mais as coisas deste mundo, e desejaram mais outras coisas e foram fechando, até que apostataram. Disseram, esta fé não é verdade. Blasfemaram, este Deus não existe. Quantos hoje, infelizmente, para a tristeza da igreja, estão se tornando quase ídolos, pessoas conhecidas, a mídia social tem feito deles e o mundo, né? Pelo menos aqui nos Estados Unidos tem acontecido, dizendo, tá lá nas notícias, filho do pastor fulano de tal, agora é ateu. Apostatou da fé. E agora ele faz público, momento de glória, de dizer que aquela fé nunca existiu, que aquela palavra não existiu. Muitos destes, nós temos visto em sua realidade, ao falar, depois ao ouvir a sua história, nunca tiveram uma experiência de salvação, porque ser filho de um crente não te faz alguém salvo. Ter estado numa igreja, ouvido o evangelho, ou até mesmo falado as palavras, né, de aceitar a Jesus, não nos faz crente. O novo nascimento é uma experiência da qual nós falamos. Mas alguns, sim, caíram da graça. Uma vez provaram, como disse o escritor aos Hebreus, a graça, o dom, viveram tudo isso, mas apostataram. Isso é que fala cair da graça. 2 Coríntios 13, 5, diz, examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos.
Ou não sabeis quanto a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Portanto, a realidade de nós permanecermos na fé, no caminho do Senhor, nós devemos provar. E é por isso a beleza da vida cristã, pentecostal, porque esta intimidade com o Espírito que também existe com aqueles que não têm o batismo no Espírito Santo, não provaram esta realidade. Mas há a presença do Espírito Santo de Deus em sua vida. Mas essa vivência espiritual nos faz, será que eu estou sentindo a presença de Deus? Tenho graça ao ouvir a palavra, tenho desejo pelas coisas de Deus. Testar o tempo todo. Porque aqui Paulo fala, Jesus Cristo está em vocês, que são salvos. Se não é que já estáis reprovados. Ou seja, há um ponto, há alguém que já ficou tão apartado, que já está tão longe, que já se deu ao mundo, ao mal, ou o que seja, que já foi reprovado. Portanto, caindo na graça. Termino com 2 Pedro 2:20, que diz: porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. E este texto vai em uníssono no contexto que lemos de Hebreus capítulo 6, ilustrando a realidade de cair da graça. Termino com a rejeição da graça. Foi um dos tópicos que o pastor José Gonçalves colocou no seu estudo no livro que vai junto com as lições deste trimestre. É possível rejeitar a graça? Sim. João capítulo 9, 39 a 41 diz o seguinte, a palavra de Deus: e disse-lhe Jesus, eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem sejam cegos. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, também nós somos cegos? Disse-lhe Jesus, se fosseis cegos, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Qual o problema dos fariseus? Eles dizem que veem, não abriram o seu coração para a graça. Rejeitaram. Jesus manifestou, Jesus provou, Jesus viveu, ele disse, os sinais são para provar. E os fariseus só queriam pegar Jesus, só queriam provar. Estavam fechados na sua doutrina, que foram criados, e é por isso que eu digo, irmãos, é uma bênção, e graças a Deus pelo discipulado de cada igreja, cada servo que obra, eu creio de todo o coração para discipular, mas se há duas vertentes, ou se há três, nós temos que descobrir qual é a verdade bíblica, e nós temos que olhar para Deus, assim, para a Bíblia de cima, para entender essas incoerências, e ver aqui a possibilidade como dos fariseus e outros religiosos da época que rejeitaram a graça. Texto de Atos, capítulo 7, versículo 51, diz, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. Está falando a judeus, mas a estes homens, este servo disse, o coração de vocês é duro e está incircunciso. Na pele do prepúcio deles, daqueles judeus, estava a circuncisão. Mas o servo de Deus diz e joga no melhor sentido na cara deles, o vosso coração não está imundo, porque vocês sempre resistem ao Espírito Santo. E é o Espírito Santo quem pega a palavra. O Espírito Santo nos foi enviado pela graça. A graça é esta manifestação de Deus para o caminho da salvação, e o Espírito Santo é parte deste programa. E agora a gente aceita ou rejeita? A salvação é oferecida pela graça, aleluia. E agora o homem aceita ou rejeita. Muitos destes religiosos rejeitaram por causa da dureza de seu coração. Então, que Deus nos guarde de endurecer o nosso coração pela nossa escola doutrinária. Mas sejamos um coração aberto ao Espírito Santo, portanto, não fique com minhas palavras. Leve estes textos bíblicos, abra outros tantos textos bíblicos e aprenda da palavra de Deus. Termino com Mateus capítulo 13, versículo 14 e 15. E nele se cumpre a profecia de Isaías que disse, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis.
Por quê? Porque são escolhidos? Não. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviu de mau grado os seus ouvidos e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos e compreenda com o seu coração, e se converta, e eu o cure. Portanto, foram as pessoas que se negaram. Foram as pessoas que endureceram o seu coração e ouviram de mau grado as boas novas do Evangelho, tão patentes, evidenciadas por milagres, pelo amor, por tudo que Jesus veio ser e viver no nosso meio. Ainda assim, não receberam. Irmã, você está querendo dizer que não existe predestinação? Eu já vi esta palavra na Bíblia, além de eu ter aprendido, eu vi. Não existe predestinação, existe sim. Existe sim predestinação. Predestinação bíblica caminha junto com a presciência bíblica, com a presciência de Deus, com a onisciência de Deus. O nosso Deus conhece, para Ele, passado, presente e futuro é uma mesma coisa, uma realidade tão difícil para nós de compreender a mente humana. Mas este é o nosso Deus, Ele é eterno. O tempo é um fiasco no meio da eternidade. É onde nós vivemos. Este Deus que conhece todas as coisas, Ele já sabe quem será salvo. Diga-se de passagem, vamos abrir porta para o mistério aí? João viu. Aleluia! E Deus conhece quem estará, quem será, quem alcançará, quem chegará até o fim. Mas seria incoerente Deus colocar um carimbo em quem vai e em quem não vai. Portanto, Ele predestinou a igreja. Ele predestinou a arca para que quem escolhesse entrar na arca teria vida, viveria, não morreria pelo dilúvio. A arca está predestinada à vida. E quem entrar nela? A igreja está predestinada ao céu. E quem entrar pelas portas da salvação, quem aceitar a graça dada por Deus, fé dada por Deus, quem crer, aleluia, e confessar, será salvo. E quem permanecer no caminho da salvação, continuará recebendo o azeite. Quando chegar o noivo, ouvirá, terá azeite e poderá entrar pelos portões eternos, aleluia. Queridos irmãos, que Deus ricamente abençoe a cada um de vocês. Eis aqui a nossa consideração sobre a realidade da doutrina da salvação e da graça no contexto da palavra de Deus. Amém.